que eu quero dividir hoje com os irmãos é uma palavra que hoje à tarde o Senhor colocou no meu coração. E é uma passagem muito conhecida, mas Deus colocou algo tremendo para que nós desfrutássemos disso aqui nessa noite. Eu queria dividi-lo com vocês. Está lá no capítulo de João, no livro de João, no capítulo 2, que é muito conhecido, né? O seu prefácio vai dizer que as bodas de Caná, na Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando ali a mãe de Jesus. Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse a ele: não tem mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 medradas. Jesus disse-lhes: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Deixa eu ver se essa tradução está diferente. Volta um pouquinho para o versículo 7, por favor. Encheram até as bordas. Não estava tão diferente, não. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todos costumam pôr o primeiro vinho, quando já beberam fartamente, e servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Como este deu Jesus o princípio, os seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e disse a seus discípulos, passaram a crer nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram. Essa passagem vai falar sobre um casamento. E a tradição judaica da época vai dizer que os casamentos duravam em torno de 7 a 10 dias. E é inconcebível nos dias atuais a gente pensar que um casamento possa durar 7 dias ininterruptos. E aconteceu que Jesus tinha sido convidado, a mãe de Jesus. Alguns historiadores vão dizer que provavelmente deveria ser algum parente próximo. Mas o que eu queria abrir com vocês é que o vinho, que era alegria, que não podia faltar o vinho na festa, porque para os judeus se faltasse vinho era vergonha, a mãe de Jesus se preocupou. A mãe de Jesus trouxe um problema para ele. Até então Jesus não tinha feito milagre nenhum. Eu vi alguns pregadores dizendo que Jesus já tinha feito milagre. Não. Jesus foi convidado por ter feito milagre. Não. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E o que mais chama atenção no princípio é que a mãe de Jesus chegou até ele e falou assim, trouxe um problema para ele, falou assim: acabou o vinho. E alguns vão dizer que, lendo nessa tradução, ele foi rude com a mãe. Mulher, o que tenho eu contigo? Mas no original do grego, você vai ver que ele fala: mãe, eu não tenho partido nisso. Esse problema não é meu. Não fui eu que criei esse problema. Não fui eu que resolvi casar, não fui eu que administrei o casamento, não fui eu que preparei todo o casamento. Esse problema não é meu. E aqui eu quero abrir 2 parênteses. Aqui primeiro vem a mãe, preocupada com um problema que não era dela. E levou para quem ela cria, apesar de não ter visto ainda, mas tinha uma promessa e ela sabia quem ele era.
Aqui me encontro e vejo uma pessoa preocupada com a outra, em levar o problema dela para a pessoa certa. Nos dias atuais tem muita gente levando o problema para grupo de WhatsApp, está levando o problema para os outros, está levando o problema para amigos, mas não leva o problema para quem é o solucionador do problema. Jesus é o solucionador do problema. E por mais que ele não tinha manifestado nenhum milagre, ela cria em quem ele era. E falou assim, eu vou levar, acabou o vinho. Mas ele, mãe, eu não tenho problema com isso. Não fui eu que fiz o casamento. Esse problema não é meu. Mas aqui eu abro parênteses. Mas pelo fato de você ter chamado ele para a festa, ele vai solucionar o problema. Tem muita gente que faz tudo o que tem que fazer e depois ele quer partilhar ou ele quer culpar. A chamada síndrome de Adão. Culpar a Deus, culpar alguém. Assim como Adão fez. É a mulher que tu me deste. Assim como muita gente faz. Assim como tem pessoas, como a gente estava ouvindo hoje na hora do almoço, eu ouvi uma pessoa falando que queria meu cartão robusto. Ela se enrolou com o cartão. Tem gente que tem um cartão de 5 mil reais, ganhando 10 mil reais, ganhando 2. Essa pessoa quer gastar 10 mil reais no mês. Ela tem condições de pagar esse cartão, irmãos? Depois ela vai falando, o diabo está se andando na minha vida financeira. Por quê? Porque ele quer me envergonhar, botou meu nome no SPC, botou meu nome no Serasa. Quanto que, na verdade, a culpa é dela. Tem problemas que nós mesmos vamos atrás dele, nós mesmos causamos esses problemas, mas a gente quer culpar alguém. E aqui me veio a lembrança, uma história que eu ouvia muito na adolescência, na Assembleia de Deus, um pastor, que era o pastor jovem da época, ensinava pra gente, que tinha uma jovem criada na igreja, serva de Deus, os pais crentes ensinavam que ela devia seguir os passos de Jesus, mas só que dentro do coração dela batia a vontade de ir no baile funk, entender e ver aquele ambiente que as amigas da escola falavam. E ela sempre ansiava por aquilo. E quando seus pais dormiam, ela pulava a janela do quarto e ia para o baile funk. Até que o dia que a mãe notou isso. E a mãe levou o problema até o pai. E falou, a gente precisa orar. Por quê, mulher? Porque o diabo está usando com estratégia e está levando a nossa filha para o baile funk. O diabo está se andando com a vida dela. O diabo está querendo matar a nossa filha e levar a nossa filha para a prostituição. Vamos orar. Até que um dia ela foi pular a janela. E quem estava esperando ela do outro lado da janela? Não era o pai. Era o diabo. E o diabo falou, hoje tu não vai. Ela, por quê? Porque todo dia que você sai, a sua mãe diz para o teu pai que a culpa é minha. E eu não tenho nada a ver com isso. Tem muita gente que vive a vida dessa forma, culpando o diabo por problemas que ela mesma procura, por coisas que ela mesma tomou a decisão. Mas quando você chama Jesus para o problema, quando você entrega o problema na mão dele, por mais que você quer amor, ele soluciona, ele resolve. E mesmo assim, ele falando, o problema não é meu. A sua mãe vira para os serventes e fala assim, fazei tudo o que ele disser. Não é metade, não é meio de caminho, é tudo que ele disser. Em outras palavras, me permita parafrasear, para vocês verem o milagre, é necessário fazer tudo o que ele mandar. Tem muita gente que não está vivendo o milagre porque não está fazendo tudo o que ele manda. Não quer seguir todos os passos dos quais a Bíblia nos ensina. Tudo aquilo que ele nos ordena. Não quer abrir mão. Não quer fazer. Não é fazer metade. Ela disse para fazer tudo o que ele mandar. Mas tem gente que quer experimentar milagre fazendo metade.
fazendo 10%, fazendo 20%. Assim como o nosso pastor sempre falava aqui, tem gente que chega, pastor, não aguento mais, já orei, já jejuei, não resolvo o problema. E quanto tempo você está nisso? Já estou 2 dias jejuando. Você está 2 dias? 2 dias? Tem gente que está anos lutando para salvar o casamento, para salvar a família, e você está 2 dias, já quer entregar os pontos? Tem gente que, para viver o milagre, é necessário fazer tudo o que ele disser. Estavam ali, irmãos, 6 talhas de pedra. Imaginamos nós. As talhas já eram pesadas. Concordam comigo? Por ser de pedra. Por litros de água. E você entendia que essas talhas estavam lá porque era a água que eles chegavam, os convidados chegavam para lavar os pés. Era o tempo de purificação. E o incrível é que Jesus falou para eles assim, encham até transbordar, até a borda. Pergunto a vocês, quantas vezes Jesus fala para a gente assim, é até o final. Você precisa fazer isso para alcançar. E quantas vezes você faz pela metade? Quantas vezes Deus fala assim, encha até a borda, e você não enche até a metade? Quantas das vezes Deus te dá uma ordem e você acha que pela sua expertise, ou pela sua inteligência, ou pela sua força, seja lá o que for, você só faz pela metade? A minha pergunta é, se esses homens tivessem enchido até a metade, eles teriam o quê? O milagre, o quê? Pela metade. Mas o mais interessante é que esses homens não conheciam Jesus. E a fé deles, ou melhor, a obediência deles, faziam que cada vez que eles enchiam, eles estavam sem entender, mas eles estavam fazendo. Se ele mandou fazer, foi necessário. Falaram para mim que ele é capaz de solucionar o problema. Se falaram para mim que ele faz, independentemente do que aconteça, pode parecer loucura o que ele está pedindo, mas eu estou fazendo. Eu estou enchendo. E aqui eu aprendo uma coisa. Essas talhas eram pesadas. E Jesus fala assim, enche até a borda. Porque se você quer ver milagre, você tem que carregar o peso da responsabilidade do teu milagre. A pastora sempre nos ensinou, tem gente que não percebe e não fica atento ao peso do milagre que ela carrega. A pessoa recebe o milagre e acha que recebeu, está bem, está tranquilo, passou. Não, tem uma responsabilidade, você carrega uma responsabilidade sobre o seu milagre. E tem vezes que para você ver isso, você precisa carregar a responsabilidade de pagar o preço. Tem gente que não quer pagar o preço. Tem gente que não quer encher as talhas. Tem gente que não quer, para no meio do caminho, porque está difícil. Eu estou enchendo, mas parece que não chega até a borda. Será que vai acontecer? Eu só estou vendo água. Ele falou que vai resolver meu problema, mas eu não estou conseguindo enxergar. Eu não estou enxergando. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou enchendo de talha? Quem é esse homem para falar isso? Por que eu tenho que fazer algo tão absurdo? Por que ele está me mandando fazer isso? O peso da responsabilidade do teu milagre, irmãos, só vai acontecer se você estiver disposto a pagar o preço. Tem gente que não quer pagar o preço pelo milagre. Tem gente que não quer ir até o final, encher a talha até a borda para entender o milagre. Então eles encheram as talhas. Quando eles encheram, o que Jesus falou? Tira e leva. Olha que coisa tremenda. Tira e leva. Quando eles colocaram aquelas talhas nas costas, carregando o peso daquilo que eles nem sabiam que ia acontecer.
Mas eles ouviram uma palavra: fazei tudo o que ele mandar. E eu vou até o final. Porque se ele mandou, eu vou até o final. E vou carregar. A minha pergunta é: em que momento a água virou vinho? No momento que aqueles homens pegaram o peso e foram levando, até que nem sabia que o problema tinha acontecido. Quando levou até o mestre-sala provou o vinho. E na cultura, normalmente, na época, você colocava o melhor vinho nos primeiros dias de festa. E você deixa o pior por último. Mas só que quando Jesus resolve o teu problema, vai muito além do que você pensa. Ele resolve muito melhor do que nós pensamos. Por isso que a sua palavra vai dizer que o que ele tem para nós é muito mais do que pensamos ou imaginamos. Quando eles provaram o vinho, eles falaram assim: todo mundo deixa o pior, o melhor primeiro e o pior para o final. Você fez o contrário. Você deixou o melhor. Porque quando Deus faz, Ele faz o melhor. Eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei o que você está precisando, eu não sei qual é o milagre em que você está. Eu não sei em que fase do seu problema você está. Eu não sei se você está na fase que o problema está aqui, se apresentou, e talvez você falou ele para a pessoa errada. Você está dividindo o seu problema com pessoas erradas, que não está levando o seu problema para o lugar certo, está levando o seu problema para ouvidos errados. Eu não sei qual é o estágio em que você se encontra do seu problema. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: se não for outra pessoa, que seja você a levá-la até a pessoa certa, que é Jesus. Mas se você está num estágio em que você precisa fazer tudo, mas você está estagnado, porque o pior lugar do ser humano possa estar é a zona de conforto. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. As pessoas têm por cultura, principalmente do nosso país, não querer sair da zona de conforto. Deixar tudo para a última hora. Não romper com certas coisas. Não experimentar coisas novas para conhecer, expandir conhecimentos. Romper seus limites. Infelizmente, as pessoas estão assim. Mas se você está na zona de conforto e ele está te dando uma ordem para você sair desse barco e andar sobre as águas, ande. Saia, confie nas palavras do Mestre. Eu não sei qual o momento em que você está. Mas se você está no momento em que você está enchendo talha e você não está vendo nada, mas ele mandou, mas você está enchendo de copo a copo você está colocando, você está enchendo e você ainda não está vendo milagre, aí você está falando: Kleber, já são 2 anos, já são 3 anos, eu estou enchendo a minha talha. Vai chegar um momento em que ele vai falar: pode levar o mestre de sala e o teu milagre vai acontecer. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa entender que o milagre, para acontecer, você precisa fazer a sua parte. Você precisa encher as talhas. E não basta só encher. Quando você acha que se deu o trabalho de encher, você tem que carregar o peso. É difícil pagar o preço. É difícil você estar tão confortavelmente na sua casa e Deus te dá uma ordem para que você saia da sua casa, do seu conforto, vá a um outro lugar atender pessoas das quais você não conhece, não estão nem aí para você, se você está passando bem, se você está passando mal, vai ajudar, vai fazer. Pessoas que precisam de ajuda, que nunca vão querer saber o seu nome, mas ele está te pedindo para fazer algo, e ele está te pedindo para carregar esse peso e você não quer fazer, porque você está muito bem na sua zona de conforto. A gente tem por primícia isso, e infelizmente tem pessoas que acontecem isso.
Vou perguntar para você, se aqueles homens só tivessem enchido as talhas e não tivessem levado, o que teria acontecido? A água teria se tornado vinho? Porque enquanto eles enchiam, ainda era água. O momento em que eles levaram, pegaram peso, entenderam que precisavam carregar o peso e levaram, ouviram a ordem e foram obedientes e levaram até o mestre-sala. O trajeto. Tem vezes que é no trajeto, irmãos. Não é no momento em que você está enchendo a talha. Não é no momento em que você está pegando aquele peso. Mas é no trajeto que o milagre acontece. Por quê? Foi com Abraão até o final. Ei, para. Agora eu sei que você crê em mim. Eu sei, mas se fosse necessário, Abraão faria. E sacrificaria. Porque ele entendeu que ele tinha que obedecer. E tendo provado o vinho, tem pessoas que vão falar para você, não dava nada. Como esse milagre aconteceu na sua vida? Da onde você saiu, da onde você veio, não tem perspectiva nenhuma disso acontecer. Mas é quando Jesus entra na tua causa. É quando Jesus é convidado para a festa. É quando Jesus é convidado na tua casa, na tua vida, no teu problema. Ele faz de maneira extraordinária. Muito mais do que você imaginava. Pode estar sentenciado pelo juiz, pode estar sentenciado pelo médico, pessoas podem olhar com perspectivas humanas, mas quando ele faz perfeito. É perfeito, não é metade. Mas se você encher pela metade, vai ser metade. Aí você vai culpar a Deus por ter feito pela metade. Mas foi você que não encheu a talha até a boca. E tem gente que está entrando e saindo de portas de igreja, porque elas querem encher só até metade. Não pagam o preço até o final. Não vão até o fim. Porque cansa. Irmão, encher essas talhas cansava. Não era algo tão simples. Eu não sei se é 10 anos, 20 anos, mas eu conheço pessoas que estão enchendo talha há anos por uma pessoa, mas crendo porque elas ouviram uma promessa. Porque se tem promessa, e se foi Jesus, Deus deu a palavra, vai acontecer. Vai acontecer. Basta você acreditar. Basta você encher as talhas. Deixa eu te falar. Eu estou há 30 anos enchendo talha pela salvação do meu pai. Um homem que dizia pra gente quando batia na gente, ele arrebentava a gente, depois ele falava assim, quer conhecer o diabo? Olha pra mim. Eu sou pior do que o diabo. Esse diabo que você fica andando na igreja aí, a gente chegava da igreja e apanhava. Se ele tivesse drogado, irmão, acabou. E meu pai batia na gente como batia em homem mesmo. E falava, olha pra mim, quer ver o diabo? Olha pra mim, não precisa ir pra igreja não. E eu encho o talho até hoje por ele. Porque eu sei que Jesus falou que vai fazer. Se ele vai fazer, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E eu carrego o peso, não tem problema. Mas eu sei que Deus vai fazer. Assim como eu posso fazer pela tua vida, pela tua família. Porque esse é o chamado. É isso que Deus nos colocou, nos propôs para a vida um do outro. É assim que Deus entende de corpo, de igreja. É enchendo a talha um para o outro. E quando o mestre Sala experimentou o vinho, disse, o melhor vinho você guardou para o final. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem, irmãos, é que Jesus estava iniciando o seu ministério, ele estava recrutando. Alguns historiadores vão dizer que ele não devia ter uns 3 ou 4 discípulos com ele.
inclusive o que relatou João, que o próprio escreve, e diz assim, a parte B do versículo 11, manifestou a sua glória. Versículo 11, com este Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram. Os seus discípulos creram, mas não eram discípulos, irmãos. Se eram discípulos, só a partir daí começaram a crer? Quantas pessoas vocês veem assim? Já está... não tem jeito não. É caixão e vela. Se teu filho está perdido. E é crente, hein? É crente falando, hein? Não tem mais jeito não. Tem muita gente que diz que é discípulo. Eu volto na palavra de domingo passado, no prefáciozinho que eu abri para vocês, entre a diferença entre bode e ovelha. Tem muita gente que está sentado nas igrejas que são bode, não são ovelha. O bode, quando ele é repreendido, qual a primeira atitude do bode quando ele é repreendido, sabe? Ele agride, ele dá cabeçada. Primeira coisa que você faz com o bode, perturba a vida do bode para você ver o que acontece. A ovelha é diferente. A ovelha é mansa. Você já viu o bode andar em rebanho? Já viu rebanho de bode? Bode não anda em rebanho. Se ele andar, ele anda num grupinho. Entendeu? Aqueles grupinhos. Só aquele grupinho fechado, aquela panela, bode anda assim. Bode não anda em rebanho. Bode gosta de grupinho. Só aquele grupinho exclusivo, onde as conversas são a mesma, onde os pensamentos são os mesmos, onde ninguém ora, onde ninguém jejua. Bode ter esse tipo de grupinho. Ovelha não. Ovelha anda em rebanho. E tem muita gente que é bode. E tem muito pastor que está tendo dificuldade. Porque ele está tentando achar que está pastoreando ovelhas e está pastoreando o bode. Irmãos, eu fui fazer uma pesquisa de trabalho da faculdade agora, seminário, em que foi levantado que 34% dos pastores estão sofrendo de burnout, ansiedade. Uma das profissões que mais sofre com doenças psicossomáticas ultimamente aumentou no Brasil 34%. Eu fiquei, meu pai é pastor. Porque tem muito pastor tentando pastorear bode, quanto que na verdade elas são ovelhas. Ou melhor, ao contrário, perdão, querendo pastorear ovelhas, mas são bodes. Infelizmente. E entram em crises existenciais. Infelizmente. E tem muita gente que se diz discípulo, mas precisa ver algo acontecer para crer. Tem gente que senta em banco de igreja, não estou satisfeito, essa palavra não me agradou, eu sou bode, eu não gosto de ser repreendido, eu vou para outro lugar. Não gostei dessa palavra, eu não gostei do culto, eu não gostei da roupa dele, eu não gostei do sapato dele, eu não gostei do óculos, eu não gostei, eu vou embora. Eu não gostei do som, eu não gostei. Sempre tem uma reclamação, esse bode. Sempre tem uma reclamação, nunca está satisfeito. E aqui, só creram, só que são discípulos. E a partir dali, e os seus discípulos creram nele. Aqui eu aprendo que você pode ser discípulo de Jesus, mas você pode não crer nele. Porque para crer, irmãos, não precisa ver. Ou é fé ou não tem fé. Ou você acredita ou você não acredita.
Eu acredito, eu tenho fé, se for a vontade de Deus, ter uma mulher no hospital, que o diagnóstico pode ser o que for que os médicos podem dar para ela. A idade dela, o que for, está entubada, hemodiálise. Eu creio que domingo que vem, se Deus fizer um milagre, ela está sentada aqui, junto com a sua filha, sua neta, sua filha. Eu creio! Porque Deus é capaz de fazer isso. E pasme, é capaz de eu morrer e essa mulher ainda viver uns 10 anos. Porque eu creio nisso. Eu tenho certeza disso. Mas tem gente que precisa de milagre. Tem gente que precisa que algo aconteça. Tem gente que gosta de barganhar. Só vou se fizer isso. Deus, se eu vou, se eu conseguir aquilo. Ah, não, eu não vou se eu vou fazer isso. Ah, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou. Ah, não sei. Minha vida está andando muito bem, muita coisa que não acontece. Estou pedindo, estou orando, não está vindo, não está acontecendo. Não estou vendo milagre. Ah, se eu não estou vendo milagre, eu vou ser discípulo sem crer. Cuidado. Cuidado para você não ser aquele que, em vez de ser agente de milagres, ser uma replicação de Cristo. Porque ele falou que faríamos obras maiores que a dele. Do que você ser aquele mero espectador que vive na expectativa de pessoas virem aqui, pegarem o microfone, contarem testemunho, contarem milagres, e você só se retroalimentar disso. Mas você não viveu o milagre na sua vida. Porque são etapas que você precisa cumprir e você não quer cumprir. Porque vai te dar trabalho. Porque vai te fazer sair da zona de conforto. Vai te fazer pagar um preço. E pagar preço é difícil, irmãos. Tem muita gente hoje que não quer pagar preço. Tem muita gente hoje que não quer pagar o preço para viver o milagre. Tem muita gente. Infelizmente. Tem gente que vive a vida um dia, literalmente, após o outro. É que você pergunta, e aí, irmão, quanta bênção? Está tudo na mesma. Irmão, que crente é esse? Crente que não tem experiência? Crente que não tem o circunciso, né, Patrícia? Batendo na porta de madrugada, que tu vai olhar, não tem ninguém. Demônio te perturbando, demônio tentando te colocar medo. As coisas acontecendo, o inimigo querendo tocar na vida do teu filho. Irmão, se está muita paz para o teu lado, deixa eu te contar uma coisa. O diabo só arruma guerra com quem é inimigo dele. O diabo só arruma guerra com quem é inimigo dele. Se ele não está guerreando contigo, não está guerreando na tua vida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí você vai falar para mim, mas eu preciso ficar vivendo de problema em problema? Não. Você precisa ficar vivendo de luta em luta para viver de glória em glória, de vitória em vitória. Porque quem vive com Jesus, com Cristo, é de vitória em vitória. É talhado para lutar. É talhado para vencer. É assim que vive a vida de um cristão. Vivendo experiências extraordinárias, dias após dia. Tendo experiências maravilhosas em Deus. Se não está acontecendo, é porque o diabo não está te vendo como ameaça. E se ele não te vê como ameaça, ele vai te deixar de lado. E voltemos na história da menina. Em que acha que é o diabo, não é ele. Tem problema que é seu, você que está arrumando. Nem ele quer problema contigo. Ele nem quer problema com você, você não traz problema nenhum para ele. Ele não te vê como uma ameaça. Então para ele tanto faz como tanto fez para você. Mas claro que pela maldade dele, ele sempre vai querer colocar uma casca de banana para você cair. Isso é natural, é dele. Mas tem coisas que é você mesmo. Tem gente que fica guerreando consigo mesmo. Tem gente que vive ansiedade.
Essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre ansiedade. Eu falei para ela, o que é ansiedade? Que é a doença do século. Não estou menosprezando a ansiedade. Nada disso. É você ter a perspectiva, a preocupação com aquilo que você ainda não está nas tuas mãos. Não está no teu domínio. Você está ansioso por aquilo que ainda há de vir. E a palavra de Deus é bem clara, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nada. Não andeis ansiosos com nada. Foi o próprio Jesus que falou, Sermão do Monte. Vê as aves do céu. Não semeiam, nem nada. Para que você anda ansioso? Tem gente que eu vou falar assim, irmãos, tem que conversar contigo amanhã. Irmão, essa pessoa não come, essa pessoa não dorme, essa pessoa não bebe água. Tem uma coisa para te contar. Ai, minha ansiedade. Ah, não, me fala agora. Pelo amor de Deus, eu vou morrer amanhã. Ah, não, se eu tenho que esperar, eu não vou esperar. Ah, não, você precisa me dizer. Ah, que isso, gente? Amanhã a gente conversa. Ah, não, conversa agora. Não, você não vai falar, não. Aí 300 áudios no WhatsApp. Não, me manda. Fala agora, eu quero ver agora o que você vai me dizer. Pelo amor de Deus, eu vou morrer. Pode parecer engraçado, mas isso é muito sério. Porque se o próprio Jesus, ele nos falou, ele nos direcionou, não andeis ansiosos por coisa alguma. E tem muita gente, irmãos, que está preocupado no que vai comer amanhã, se nem jantou hoje. Eu posso falar para você, vou te fazer uma pergunta. O sol de amanhã é você que vai determinar se ele vai estar mais forte ou mais fraco? Se chover amanhã, é você que determina? Se o ônibus atrasar amanhã, é você que vai determinar se ele vai chegar no horário? Pô, mas ele passa todo dia no mesmo horário. Mas se ele atrasar, é você que tem o domínio sobre ele? Dos acontecimentos à sua volta? Porque tem pessoas sofrendo com isso, irmãos. Eu não estou dizendo aqueles que têm a doença. Não. Eu estou dizendo aqueles que são ansiosos por mania. Ou até mesmo aqueles que, pelo fato de serem tão ansiosos corriqueiramente, que acabaram de ser tomados pela doença. Foram diagnosticados. Eu tive um fornecedor que ele passou mal. Socorreram ele, atrasou todo o projeto. Foi na terça-feira, atrasou todo o projeto. O que foi? Ele começou a sentir um formigamento de todo o lado esquerdo. Irmãos, pelo que eu entendi, o médico sempre me ensinou que eu tenho um sopro no coração, mas graças a Deus, o médico falou que, já que eu pratico o esporte, não vivo uma vida dissoluta, podia viver até quando Jesus quiser, 100 anos. Formigamento do lado do corpo, normalmente é princípio de infarto. Só que levou para o médico. E qual foi o diagnóstico que o médico deu a ele? Que ele estava com o quê? Ansiedade. Eu perguntei e falei assim, você já foi fazer um exame mais apurado? Sim! Marquei para amanhã. Isso na quarta. Ele foi na quinta. Quando ele chegou no médico, fez cardio, fez tudo. Está com alteração cardíaca, está com a artéria entupida. Mas o médico falou que era cuidado com o diagnóstico que te dão, que talvez não seja nada daquilo que está dizendo. Tem gente recebendo o diagnóstico errado e absorvendo isso. Não estou dizendo que o médico está errado, que ele fez intencionalmente, não, irmãos. É a mesma coisa de você chegar vomitando sangue, febre, dor no corpo, e chega no UPA ou na clínica da família, é virose. Tudo é virose. Tudo é virose. Cuidado.
A gente precisa ter um entendimento das coisas. Esse homem descobriu que estava com entupimento. E vai ter que passar por um procedimento cirúrgico. E o médico falou para ele, cara, você era para infartar, porque a veia entupiu. Mas pelo que nós vimos aqui, não foi entupimento total, foi entupimento parcial. Ou seja, tem coisas que acontecem que é para a gente despertar. E tem vezes que a gente é diagnosticado errado. Então, se você é aquele discípulo que precisa ver milagre para que você seja um mero espectador do mesmo, comece a virar a chave. Seja você um agente de milagre. Seja você aquele que enche as talhas. Seja você aquele que chama Jesus para a festa, para resolver o problema. Seja ele que for. Seja você a pessoa que leva os problemas de outras pessoas para Jesus. Que se preocupa com o problema das outras. Seja você aquele que vai falar, que vai encher as talhas, que vai carregar. Seja para você ou não. Porque aí é o mais difícil. Aí é exercer o amor. Porque foi o que ele fez por nós. Se entregou e pagou uma dívida que era minha e sua, para que hoje nós estivéssemos aqui. E assim, possamos entender o milagre que ele quer para nós. Exige de nós obediência. Exige de nós fé, perseverança, porque você precisa perseverar até o fim. Você precisa, irmãos, não desistir. A palavra de Deus vai dizer que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Tem muita gente talentosa que estão jogadas no mundo, que podiam estar em cima de púlpitos trazendo palavras extraordinárias, músicas extraordinárias. Se pararam no meio do caminho porque elas não foram até o final. Que elas, por um momento, elas acharam que cansaram, não dava mais, não precisava mais se entregar mais, não precisava se dedicar mais. Que tudo que vier à tua mão, que o Senhor colocar na tua mão, faça com todo amor, com todo esmero. Faça com todo o seu coração. E tudo que Ele te mandar, faça. Não pestaneje, irmãos. Não pense. Não, será? Será que deve? Será que dá? Será que não dá? Não, esquece isso. Faz o que Ele te mandar. Amém?